Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, somente nos 4 primeiros meses de 2023 foram registradas mais de 69 mil denúncias e cerca de 397 mil violações contra os direitos humanos das crianças e adolescentes. Em meio a tantos casos, as mudanças de comportamento, proximidades excessivas e até mesmo o silêncio predominante podem ser indicadores de que a criança está passando por algum tipo de abuso. Nesse episódio, você vai entender qual o papel da educação e das instituições que trabalham na identificação desses possíveis sinais. A prevenção ao abuso sexual e à exploração infantil deve ser trabalhada nos ambientes em que a criança vive. Um deles é a escola. Aqui em Jacareí, o trabalho realizado engloba uma força-tarefa na capacitação dos profissionais do município e trabalha a orientação das crianças para a percepção de abusos em potencial. Unir a educação à percepção de novos casos influencia diretamente na diminuição dos mesmos. Desde 2018, o programa Educar para Proteger tem sido um dos pilares no combate aos casos de abuso e exploração na cidade. O que é o Educar para Proteger? Nós damos formações para todos os nossos professores, gestores, ADIs, todos aqueles que têm o contato direto com as crianças. Para que eles tenham instrumentos para perceber sinais de possíveis violências e abuso contra a criança, né? Através dos desenhos, às vezes, que as crianças fazem, alguma coisa que as crianças escrevem, a mudança de comportamento que a criança tem quando ela é uma criança ativa e, de repente, ela está quieta, ela está triste, ela está em silêncio, ou ela fica muito enraivecida com qualquer coisa e está descontando em todo mundo uma coisa que ninguém está entendendo o que é. Além de oferecer apoio às crianças que passam por esse tipo de situação, profissionais da educação ficam atentos a alguns indícios revelados pelas crianças, como mudanças de hábitos, traumas físicos e queda de frequência escolar sem justificativas plausíveis. Durante o acompanhamento, a gente pode ter alguns comportamentos como agitação, não querer ir mais para a escola, ou não querer ter contato com determinada pessoa. Não existe uma regra, né? São vários comportamentos que os pais que já conhecem essa criança relatam para a gente algumas alterações e mudanças. Membros essenciais desse processo, os professores recebem orientações nas formações continuadas que são passadas na hora atividade através do NAM, Núcleo de Atendimento Multiprofissional, que tem a função de auxiliar as equipes gestoras na conscientização da comunidade a respeito da rede protetiva e suas ações. Para poder identificar a situação no cotidiano escolar, a gente tem a formação continuada dos professores, que isso acontece em hora atividade, que seriam as nossas reuniões semanais com os professores, onde a gente traz algumas palestras complementares, justamente para poder identificar essa questão da mudança de comportamento, da questão da criança, por exemplo, ficar um pouco mais chorosa, um pouco mais irritada. Então, todas essas observações de como a gente vai tratar isso. E fazendo essas observações, a gente traz para a equipe gestora, que faz o contato com a família, sempre na intenção de discutir o desenvolvimento da criança e nunca tratando já de uma possível situação de violação de direitos ou coisa do tipo. Nós usamos sempre a questão de que a gente vai discutir o desenvolvimento daquela criança, até mesmo para não assustar a família e gerar um novo conflito, talvez, né? Se a gente já suspeita de uma violência física, se a gente diz naquele recado que já vai tratar disso, talvez a gente gere uma nova violência, né? Então, a gente tem esse cuidado também de sempre a comunicação não ser violenta. A gente tem uma série de elementos para, a partir disso, primeiro a gente previne para não acontecer, mas se acontece, a partir de todos esses elementos que a gente tem, através da diretoria de planejamento, da pedagógica e da gestão da escola, a gente tem elementos para levantar o contexto dessa criança, né? E a partir daí, essas crianças são acompanhadas pelo núcleo. Hoje, nós temos 249 crianças que passaram por violência e que são monitoradas
pelo NAM, pelo Núcleo de Atendimento Multiprofissional. O diálogo na escola é um processo delicado e que deve ser trabalhado gerando confiança nas crianças, possibilitando assim um ambiente seguro para que a vítima se abra com um educador ou educadora. Ana Cristina, professora na EMF Conceição Aparecida Magalhães Silva, traz dinâmicas e contações de histórias para conscientizar e prevenir os pequenos contra possíveis casos de abuso. Eu pego um livro e vou ler. Um dos que a gente gosta muito é Não Me Toca, Seu Boboca, porque vem falando de uma criança que ela foi assediada, né, foi aí tocada de uma forma que a incomodou. Então, tudo isso já vai sinalizando para essa criança. A gente faz de uma forma bem lúdica, bem alegre, para que a criança se sinta à vontade. Nem sempre a criança vem e fala para o professor ou para alguém o que está acontecendo. Mas ela ouvindo essa história, caso ela passe por algum procedimento, por alguma situação semelhante, ela sabe o que fazer. Então, realmente é prevenir. Então, nós estamos prevenindo essas crianças. Existem casos que a criança chega e fala para o professor. Aí são outros procedimentos, porque a criança já foi violada, já perdeu esse direito. Eu sempre falo para as crianças, vocês têm o direito de ser feliz, né, e o direito de não ser tocadas. Então a gente trabalha roda de conversa, como eu te falei, música, vídeos, para que a criança entenda e de uma forma tranquila, porque também não adianta você, não é apavorar a criança, é prevenir. O nosso objetivo maior é prevenir essa criança mesmo. Nós falamos do importante papel da escola, mas e a família? Mesmo que 62% dos casos de violência sexual tenham acontecido na casa da vítima ou do agressor, são as famílias que devem ensinar e proteger. São coisas que precisam ser faladas, né? A gente não pode mais ficar numa coisa, aqui a gente não fala sobre educação sexual, as famílias não gostam que falam. Muitas famílias não gostam que se fale nesse assunto porque a maioria das violências acontece no ambiente doméstico e familiar, né? E família protetiva, para mim, é isso, né? É uma família que sabe como lidar com o assunto ou, pelo menos, procura ajuda para isso. As crianças precisam entender os termos, né? Serem educadas para isso e entender os nomes corretos de suas partes do corpo, saber quais são as partes do sim e do não, do toque do sim e o toque do não. E viver nesse ambiente em que a conversa não precisa ser explícita no sentido de fora da idade, mas ela também não pode ser uma coisa escondida e que nunca é falada. Precisa se conversar sobre o assunto, né? De uma forma que a criança entenda, na medida da idade, da fase de desenvolvimento. E isso sim é ser uma família, né, que protege, que cuida, dar crédito ao que é falado. E aí as coisas funcionam de fato. Muitos abusadores estudam a família da possível vítima antes de cometer o crime. É o que afirma a conselheira tutelar Cristina Passos. Eles não vão se aproximar de criança em que os pais oferecem risco, porque eles não vão cometer esse erro, eles não querem ser descobertos. Se eles entenderem que os pais, eles conquistam primeiro a amizade, né, e o carinho dos familiares, para depois partir para a criança. Agora, se os pais, né, se ele entender que os pais de alguma forma oferecem risco se ele fazer isso, aí ele não se aproxima. Você viu quais são os sinais apresentados e como é feito o trabalho de prevenção. No próximo episódio, você vai conhecer o caminho para a justiça e saber mais sobre o trabalho do Ministério Público.